Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nossa aula já está sendo gravada. Nós daremos continuidade hoje aos exercícios da nossa apostila, páginas 10 a 12. Nós temos falado aí nos nossos encontros sobre concordância verbal. Daremos então a continuidade fazendo os exercícios da apostila. Peço que todo mundo prepare seu material. Nós vamos lá para a letra G, lá no alto da página 10, onde vocês estarão aí trabalhando mais alguns conceitos de concordância verbal. Nós já vimos aí, né, algumas regras que norteiam essa concordância verbal, com sujeito simples e com sujeito composto. Quando falamos em sujeito simples, nós estamos falando de um sujeito com apenas um núcleo. Não importa se o núcleo seja no singular ou no plural. O núcleo é a palavra principal. O sujeito composto, nós teremos aí dois ou mais núcleos. E aí tem algumas regrinhas em relação ao sujeito composto, que pode estar anteposto ao verbo, ou seja, antes dele, ou composto, ou seja, depois dele. Já vimos aí que a nossa estrutura do sintagma nominal e de sintagma verbal, separamos então os dois blocos. Sintagma nominal nós temos o sujeito, sintagma verbal nós temos o predicado. O predicado começa sempre a partir do verbo. Então, o predicado tem na estrutura dele o verbo, esse no sintagma verbal o nosso núcleo é o verbo, e no sintagma nominal o nosso núcleo é o nome. Então, esses conceitos nós já vimos algumas vezes, e agora prestem bastante atenção aqui, que na estrutura do nosso sujeito simples ou composto, nós temos algumas regras, né, para que esse verbo faça a concordância de maneira correta com esse núcleo. Então, vamos ver aqui, ó. Vocês fizeram ontem a correção até a página 9, e agora nós vamos dar continuidade ao exercício 20, que termina com a letra G e com a letra H. Converse com seus colegas e seu professor sobre a função da expressão dos carroceiros que acompanham o núcleo maioria. Nós já sabemos aí, ó, inclusive as frases estão aqui, ó. A maioria dos carroceiros explora os animais. A maioria dos carroceiros explora os animais. Reparem aí que nós tivemos uma variação dos verbos. Um está no plural e o outro está no singular. Nós sabemos o porquê que essa concordância é variada aí. Porque nesse caso, ó, nós temos uma expressão aqui, ó, partitiva, que é a maioria. E logo depois nós temos aqui dos carroceiros. Nós poderíamos ter outra palavra aqui relacionada à expressão maioria. Então, reparem que o verbo, no primeiro momento, está no singular e no segundo está no plural. Então, a letra G, ele quer saber qual a função, então, de dos carroceiros que acompanham o núcleo a maioria. Aí vocês vão pensar o que significa esse dos carroceiros aqui. Já emendando a letra H, nós temos aqui as duas situações, onde nós temos um verbo no singular e um verbo no plural. Aí é aquele esquema da setinha para descobrir com quem o verbo está, né, fazendo sua concordância. E aí vocês vão marcar aqui para mim, número 1 ou número 2, dentro do parênteses, analisando então a diferença entre a frase número 1 e a frase número 2. Faça uma gentileza para mim, pessoal. Coloque uma barra aqui antes de explora e uma barra antes de explora. Estamos dividindo aí o nosso sujeito e o nosso predicado. No exercício 21, enquanto eu estou explicando, vocês vão aí já responder os exercícios. No exercício 21, diz assim: complete a regra de concordância verbal de sujeito formado por expressão partitiva, que é essa aqui que nós vimos. Já fizemos esses exercícios também lá no livro de atividades. Aí diz assim, ó: quando o sujeito é composto por expressões como a maioria, minoria de, grande, pequena parte de, dobro ou metade de, inclusive seria interessante vocês passarem o marca-texto aqui nas palavras, expressões até metade de. Então, nós temos aí, ó, as expressões partitivas. Vocês vão passar, inclusive, aqui também no enunciado do 21, ó. Expressão partitiva, aí vocês vêm aqui para a caixinha de texto, vão de expressões até metade de. São exemplos de expressões partitivas que podem compor o sujeito.
ok? Reparem que nós temos aqui, ó, maioria, ó, a maioria, e logo em seguida dos carroceiros. Eu poderia trocar isso aqui dos carroceiros por uma outra palavra e modificar aqui o sentido que eu quisesse abordar na minha frase. Então, nós temos aqui, ó, as expressões partitivas. Aí vocês vão completar aqui, de acordo com o que nós já estudamos, o verbo concorda com o que da expressão partitiva? O verbo concorda com a, que acompanha o núcleo do sujeito. Então, nós temos aí as regrinhas e outra coisa. Observem que na letra H, o verbo variou de singular para o plural. Se isso aconteceu, é porque estão ocorrendo dois tipos de concordância aí. O verbo está concordando com duas situações diferentes, que está bem óbvio ali para vocês qual é essa concordância. Então, diante disso, continuando lá, no exercício 22, diz assim: considerando a regra de concordância verbal com expressões partitivas, que foram essas que vocês acabaram de destacar, escreva as frases alterando a flexão verbal destacada. A maioria dos leitores de época tem obras de arte que precisam ser fotografadas. Ó, já estudamos sobre o verbo ter e vir. Lembrando que na terceira pessoa do plural, esse verbo aqui recebe acento circunflexo. Então, está sendo sinalizado aqui para mim, ó, olha a dica, hein? O tem está sem acento, então quer dizer que ele está no singular. E aí vocês vão alterar a flexão verbal. Então, vocês vão ver aqui, ó, que vocês podem ter um outro tipo de concordância. Aqui, exploram está no plural. Então, você vai verificar qual é a outra concordância que esse verbo aceita. Lembrando que nós estamos falando de expressões partitivas. O que vocês vão fazer para mim aqui? Vocês vão circular a maioria na letra A e a maioria na letra B. Por que nós estamos sinalizando a maioria? Porque essa é a nossa expressão partitiva. E já ficou claro aí que essas expressões partitivas, acompanhadas, né, de algo depois delas, essa concordância pode sofrer variação. É o que vocês vão fazer no exercício 22 para mim. Outra coisa, para nós ganharmos tempo, coloquem reticências aqui no início e mexam apenas no verbo e coloquem reticências depois, ok? Não precisa vocês colocarem toda a frase. A alteração vai ocorrer somente onde está aqui, ó, sublinhado, que são os verbos. Se nós falamos de expressões partitivas, agora nós vamos falar sobre expressões numéricas, como sujeito de oração. Olha aqui, ó, 70%. Isso é uma expressão numérica, é uma expressão de porcentagem. Circulem para mim aqui, por favor, 70% e passem o marca-texto aqui, ó, em expressão numérica. Aí vocês vão fazer um link aí da expressão numérica com 70%. Então, diante das expressões numéricas, como que nós iremos fazer concordância? Se eu estou falando de expressão numérica, eu estou falando sobre números. Leia o título e o parágrafo de uma notícia, observando o uso de numerais no sujeito. Realize as atividades de 23 a 26. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse texto como referência. 70% dos leitores de jornais online postam conteúdo na internet. Nós temos, então, aqui, ó, a nossa expressão numérica, 70%, ou seja, maior que 1. Então, aí já trabalha numericamente falando. Nós trabalhamos com a ideia de plural. Além disso, os 70% está sendo acompanhado de leitores, que é uma palavra também utilizada no plural. Então, olha só. Logo depois, nós temos aqui, ó, hoje, 37% da população lê jornal. Olha, presta atenção nesse pedacinho aqui. Aqui nós temos 70% e leitores. Aqui nós temos 37%, seguido da palavra população. População é uma palavra no coletivo, ela é escrita no singular, indica uma quantidade grande. Porém, população é escrita no singular. Olha o que aconteceu aqui, ó. Lê. Esse lê está no singular. Então, cuidado agora que a concordância aí está sendo com o quê?
com a expressão numérica, com a palavra que está após a expressão numérica. E aí, continuando, diariamente nas principais regiões metropolitanas do país, seguindo os dados do Target Grupo Index. Desse total, 11%, outra expressão numérica, fazem a leitura virtual dos meios e o número de leitores exclusivamente online chega a 1,5 milhão de pessoas. Reparem a palavra milhão aqui, pessoal. Professora, por que não está escrito milhões? Vocês vão fazer uma seta de milhão para o número 1. Lembra que eu disse? 1, singular, de 2 para cima, plural. Se eu trocar o 1 por 2 aqui antes da vírgula, aí sim viram milhões. Então, faço uma setinha de milhão para o número 1, que está antes da vírgula. O número que está comandando aí é o que está antes da vírgula, ok? Bem, diante dessas informações, vocês já observaram aqui, por exemplo, que 11% já vai direto aqui, com o verbo. Não há nenhuma palavra aqui, entre ele, um nome, né, entre a porcentagem e o faz. Então, aqui, 11 é maior que 1. Então, já trabalha com a ideia de plural. Vamos prestando atenção nessas dicas aí. Diante dessas observações, o que vocês vão fazer no exercício 23 para mim? Vocês vão copiar o sujeito das formas verbais postam e fazem presentes no título e no parágrafo da notícia. Em seguida, identifique os respectivos nomes. Então, o que vocês vão fazer aqui em cada linha? Vocês vão retirar todo o sujeito desses dois verbos aqui e no finalzinho vocês vão colocar para mim núcleo, 2 pontos, e vão indicar qual é o núcleo para mim. Lembrando que o núcleo é a parte principal do sujeito. Feito isso, na letra A, quanto à estrutura desses sintagmas, que é o nosso sintagma nominal, o que nós vamos fazer aqui? Vocês vão analisar os dois sintagmas nominais, porque vocês vão retirar o sujeito todo, e vão escrever para mim uma semelhança e uma diferença entre eles. Na letra B, com que palavras do sujeito as formas verbais concordam? Quando vocês transcreverem aqui, o sujeito, e no final colocar o núcleo, você já tem a resposta da letra B. Na letra C, a regra que pode ser depreendida observando esses dois casos vocês vão analisar as duas situações e vão marcar para mim, então, o que vocês estão aí verificando quanto à concordância. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com expressões numéricas. No exercício 24, vocês têm expressões numéricas seguidas ou não de nomes. Entre parênteses, vocês têm duas alternativas de concordância, vocês vão definir para mim qual delas vocês irão encaixar aqui, ok? É só prestar bastante atenção se o número está sendo seguido ou não de alguma outra palavra, se ele está sozinho, e aí vocês vão verificar qual das duas alternativas. Exercício 25. Qual é o sujeito da forma verbal ler encontrado na primeira oração do parágrafo? Então, vocês vão voltar, por isso que aquele texto lá serve, então, de referência, o texto da página 10, lá no finalzinho. Deixe a apostila aberta, pessoal, apesar que essa agora, para fechar, dobrar, fica mais complicado, porque aí vocês vão ter que olhar o tempo todo esse textinho aí no final da página 10. Na letra A estrutura desse sintagma se assemelha à estrutura do sujeito 70% dos leitores de jornais online ou 11%. Por isso que eu pedi para vocês olharem lá as marcações dessas expressões numéricas. Na B, porque o verbo que acompanha o sujeito, 37% da população está no singular, eu expliquei isso aqui para vocês quando eu pedi para sinalizarem as expressões numéricas no texto. 26. As razões que determinam a concordância verbal com porcentagens são semelhantes às que a determinam com expressões partitivas? Explique sua resposta. Tá muito tranquilo aí, Quem prestou atenção nas expressões partitivas, se ela vem ou não acompanhada de alguma palavra, e está observando a mesma coisa com as expressões numéricas,
vocês vão notar aí semelhanças e algumas diferenças também, mas é só focar na expressão numérica, verificar o que está depois dessa expressão numérica, para você poder entender como você irá concordar esse verbo. Lembrando que de 2 para cima, numericamente, é plural. Porém, se esse valor numérico tiver algo depois dele, que nós chamamos lá, né, daquelas expressões específicas, aí eu tenho que verificar se o que está depois está no singular, se está no plural. Acabei de falar sobre o substantivo coletivo. O substantivo coletivo ele é escrito no singular. Então, vamos pegando aí essas observações e colocando na prática aí para responder os exercícios. E na página 12, nós temos um gráfico aqui bem conhecido por vocês, já estudamos isso também, especificamente em língua portuguesa. Gráfico aparece o tempo todo em situações matemáticas, nos mapas de geografia. Então, nós temos aqui ó, um mapa de barras ou de colunas vertical. Nós temos aqui ó, os meios analisados e as porcentagens para cada situação. Aqui, pessoal, eu gostaria que vocês passassem, ó, marca texto aqui, exatamente sobre aquela situação que eu falei lá do milhão. Ó. O numeral inferior a 2, ó, 1%, 1,4%, etc., pede verbo no singular. Isso vale para porcentagens, outras expressões fracionárias, expressões numéricas com as palavras milhão, milhão, bilhão, trilhão, etc., no singular. Ok? Então, passe em marca de texto aqui, ó, o que eu falei, inferior a 2. Vocês vão analisar essas expressões aqui, né, esses valores, essas expressões de porcentagens, e vão dizer aqui para mim quais expressam quantidades inferiores a 2. Está bem tranquilo de responder isso daqui. Na letra B, vocês vão verificar o que está colocado na A e vão marcar aqui uma ou mais alternativas de acordo com a resposta que você deu na letra A. Ok? E aí vocês vão sinalizando para mim aí. Deixa eu voltar. Até agora, tá tranquilo? Alguma dúvida? Sinalizem para mim aí no chat se tá bem. Se precisa voltar em alguma atividade, pessoal, está tudo certinho. Tá ok? Então, vamos lá. Esse tempinho que eu fui falando com vocês, dando toques aí, sinalizando algumas coisas com os exercícios, enquanto eu estava falando, era para vocês já irem desenvolvendo as atividades. Então, prestando atenção que o nosso exercício começa lá na letra G da página 10, lá no alto. No finalzinho, vocês têm um texto de expressão numérica, né, como sujeito da oração que está lá no finalzinho. Ele vai servir de referência para vocês responderem os exercícios de 23 a 26. O 27 já está especificamente focado no gráfico que vocês estão aí analisando, que é o último slide da tela. A outra parte que vem lá no finalzinho da 12 já é conteúdo da próxima semana. E aí, pessoal, a primeira parte na letra G, lá no alto da página 10, já está ok? Eu posso já colocar aqui a correção, explicando, sinalizem para mim se está tudo certinho. Ok? Então, vamos lá. Enquanto isso, quem está finalizando os exercícios, né? Prestando atenção em mim, vocês vão receber o link também, então não tem problema. Então, vamos lá. Exercício letra G, ó, aquele que vocês ainda estavam trabalhando com as expressões partitivas, que inclusive sinalizamos aqui na hora da explicação. Vocês destacaram aqui também dentro do quadrinho, na página 21. Então, vamos lá. Ó. Converse com seus colegas e seu professor sobre a função da expressão dos carroceiros que acompanha o núcleo maioria. Maioria é a nossa expressão partitiva, que nós marcamos aqui embaixo, e registra a conclusão que vocês chegaram. Quando eu falo a maioria dos carroceiros, o que eu estou fazendo em relação à palavra maioria? Eu estou especificando que maioria é essa.
Por isso que eu disse, eu poderia trocar aqui, ó, todo esse finalzinho aqui da minha frase e construir uma outra, trazendo uma palavra específica para a maioria. Por exemplo, a maioria dos alunos presta atenção durante as lives. A maioria dos alunos prestam atenção durante as lives. Então, ou seja, por que houve essa variação aí com os verbos singular e plural? Porque nós temos aí uma expressão específica acompanhando a palavra maioria, que é a nossa expressão partitiva. É exatamente, então, o que vocês teriam que ter colocado na gema. Dos carroceiros é uma expressão que especifica de que é formado o grupo identificado de forma indefinida como maioria. E quando eu coloco maioria o quê? Aí eu fiz, então, uma especificação, colocando, então, dentro do contexto, né, que está sendo trabalhado, que é a exploração de animais, a palavra carroceiros. Por isso, aqui, ó, na letra H, vocês observaram que houve uma variação de concordância verbal. Diante disso, o que vocês vão fazer agora para mim? Vocês vão fazer uma setinha aqui na letra H, do explora para a maioria e de exploram para carroceiros. Então, nós temos aqui duas possibilidades de concordância verbal. A concordância direta com a expressão partitiva, aí o verbo fica no singular, ou com a expressão especificadora, essa palavra que veio depois de maioria. Como carroceiros está no plural, o que eu fiz? Concordei o verbo com essa expressão. Ficou claro aí, então, pessoal, que nessa situação vocês podem trabalhar dois tipos de concordância. Ou com a expressão partitiva, ou com a palavra específica que está após a expressão. Não esqueçam de fazer a setinha não, tá bom? Então, ó, de explora para a maioria e de exploram para carroceiros. Em qual das duas frases se enfatiza a ideia de conjunto? A número 1, porque ó, a maioria, ou seja, um conjunto, né, que está sendo trabalhado aqui dentro do contexto. Em qual das duas frases se destacam os vários elementos que formam um conjunto? A 2, porque aí eu estou analisando a palavra carroceiros. Qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam os animais são numerosos? Número 2. Porque ó, a maioria dos carroceiros, então estou pegando um número grande e significativo. Exercício 21. Complete a regra de concordância verbal de sujeito formado por expressão partitiva, que são essas aqui, que nós já fizemos aí a análise de cada uma e destacamos também. Por isso, ó, a setinha aqui, ó, na letra H, o verbo concorda com o núcleo da expressão partitiva, no caso aqui, maioria, ou o verbo concorda com a especificação que acompanha o sujeito, carroceiros. Professora, eu coloquei aqui com a palavra específica que acompanha o sujeito. Perfeito também, ok? O importante é que vocês compreendam que, nesse caso, vocês trabalham duas concordâncias diferentes. Uma no singular, acompanhando exatamente a expressão partitiva, por isso a sinalização aqui de maioria, ou com essa palavra específica aqui, ó, que veio depois da expressão partitiva. Aí o nosso verbo foi para o plural. Sinalizem no chat para mim, pessoal, se está ok, se vocês compreenderam bem o exercício da letra G, H, 21. Ok, se tiver dúvida, sinalizem aí que eu volto e explico, hein? Para não ficar nada aí. Continuando, então. No exercício 22, foi aquele exercício que eu falei para vocês, ó. Mexam só no verbo, reticências antes e depois dos verbos. E aí eu ainda dei uma dica na letra A do 22, que é uma matéria que nós já estudamos também, que são os plurais do verbo ter e vir, que recebem acento na terceira pessoa do plural. Quando vocês observaram aqui, e eu também falei, esse tem estava sem acento. Estava não, está, né? Então, quer dizer que ele está no singular. Quando eu falo exploro, claro, obviamente já está identificado que esse verbo está no plural.
Diante do que nós já falamos na letra G, na letra H e no exercício 21, ele pediu para que vocês, verificassem as regras de concordância verbal com as expressões partitivas, escrevendo, então, fazendo a alteração desses verbos. Muito simples. Se esse tem está sem acento, indica que ele está no singular, como o Davi sinalizou ali. Então, agora vocês vão responder aqui no chat para mim. O tem original, lá da letra A, ele está concordando com o que dentro dessa frase? Aonde que nós vamos ligar esse tem aí? Nós vamos fazer uma seta dele para quê? Valeu, Davi, muito bem, para a maioria. Vocês vão sinalizar isso aqui para mim agora. Puxem uma seta do tem para maioria. Por isso, o nosso verbo está no singular. É o que vocês acabaram de completar no 21. Ele está concordando com o núcleo da expressão partitiva maioria. Se eu tenho que alterar, então, a flexão verbal, agora o meu verbo não vai mais concordar com maioria. Olha o que nós temos do lado aqui, dos leitores. Dos leitores é o que, pessoal? Como que nós chamamos esse termo aí que está acompanhando maioria? Nós usamos essa identificação no exercício anterior. Isso aí, Arthur, muito bem, é uma especificação da expressão partitiva. Por isso, o nosso tem agora vai receber acento circunflexo. E aí, vocês vão colocar só uma coisa para mim antes desse tem aqui, entre parênteses. Com quem o tem agora, que está no plural, inclusive identificado pelo acento, está concordando, hein? Se antes era com maioria, agora se eu trouxe ele para o plural, sinalizando com acento circunflexo, com quem que ele concorda? Ok, Davi, muito bem, com leitores. Então, vocês vão colocar aqui, ó, antes do tem, entre parênteses, a palavra leitores, por favor. E o raciocínio da B é o inverso da A. Exploram está concordando com quem, pessoal, na letra B? Com a expressão partitiva ou com a palavra especificadora? Sempre que exploram está no plural. E aí? Para onde nós vamos fazer essa seta agora do exploram? Sinalizem para mim no chat aí, por favor. Lá na letra B, o exploram está concordando com quem agora? Sendo que ele está no plural. Muito obrigada, Arthur. Com carroceiros. Então, é com a palavra especificadora. Então, faça uma setinha aqui, ó, de exploram para carroceiros. Se o nosso sujeito é composto de expressão partitiva e palavra especificadora, e no meu primeiro momento aqui, eu já tenho a palavra no plural, o verbo no plural, concordando com carroceiros, obviamente, o que eu vou fazer embaixo? Eu vou agora fazer a concordância do verbo com a expressão partitiva. Então, eu terei aqui, ó, explora. Aí vocês vão fazer exatamente o que fizeram lá para mim. Entre parênteses, vocês vão colocar a maioria. Ó, os nossos núcleos modificaram, tá vendo? Aqui, carroceiros foi o núcleo, né, a palavra especificadora, por isso que o verbo foi para plural. E agora explora, concorda com a expressão partitiva, a maioria. Tá tranquilo, pessoal, até aí? Eu acredito que sim, né? Tudo bem? Exercício 22, vou para a próxima, tá bom? Exercício 23. Vocês tinham que copiar o sujeito dos verbos postam e fazem e retirarem o núcleo de cada um. Sujeito de postam. 70% dos leitores de jornais online. É o primeiro. Núcleo, 70%. Nós estamos falando de expressões numéricas, né? Fazem, que é o próximo verbo. Sujeito e núcleo, 11%, porque nós só temos a expressão numérica aí. Então, vamos lá. De postam, 70% dos leitores de jornais online, entre aspas, núcleo, 70%. Lembrando que nós estamos falando de expressões numéricas agora. E de fazem, o sujeito e o núcleo é apenas a expressão de porcentagem, 11%. Quanto à estrutura desses sintagmas, escreva uma semelhança e uma diferença.
A semelhança, o núcleo é uma porcentagem nos dois casos, e a diferença é que no primeiro vocês têm uma palavra especificadora dos leitores de jornais online, diferente do segundo, que só tem a expressão numérica. Então, ó, a semelhança. Os dois núcleos são expressões numéricas, ok? E a segunda, expressões numéricas ou expressão de porcentagem, também não tem problema. E a diferença é que o primeiro sujeito, nós temos, além da expressão, nós temos assim, ó, uma especificação da expressão numérica ou da expressão de porcentagem. Com que palavras do sujeito as formas verbais concordam? O 70 e o 11. Não é para usar palavras, tá, pessoal? É para usar o número mesmo. 70 e 11, com numerais, tá bom? Com os numerais 70 e 11. C. A regra que pode ser depreendida observando esses dois casos é: quando o sujeito é uma expressão numérica, o verbo concorda com o numeral, núcleo do sujeito. Ok? Então, na primeira parte, 70% dos leitores de jornais online é todo sujeito de Boston, o núcleo é 70%, o sujeito de fazem é 11% e é o próprio núcleo, porque não tem nada acompanhando o 11%. A semelhança. Os dois têm como núcleo uma expressão de porcentagem. E a diferença é que o primeiro sujeito, né, a primeira expressão de porcentagem, ela tem uma expressão especificadora aí, né, em relação a essa expressão. Letra B, os verbos estão concordando com 70 e 11, que são numerais. Letra C, concorda com o numeral. Ok, até aí? Sinalizem para mim. Ó, é muito importante, pessoal, essa letra A e essa letra B aqui, ó. Aliás, a A não. Antes da letra A, essa resposta aqui tem que estar completa e a letra A também completa. Sinalizem para mim se está ok, se vocês já conseguiram fazer toda a correção. Sexto ano, vocês ainda estão aí. Sinalizem para mim se está tudo bem. Ah, sim. Que bom, pensei que eu estava sozinha agora. Estou esperando, Pedro. Vamos lá. Não esqueçam de dar aquele certo bacana, tá? Com aquelas canetas multicoloridas que vocês têm. Vão sinalizando aí, ok? Tudo certinho. Ó, e lembrando que o exercício anterior a esse, a postagem de correção foi sinalizada ontem, tá, pessoal? Fiquem atentos aí. Dando continuidade, exercício 24. Diante de todas essas informações, fica fácil aí identificarmos com quem esses verbos irão concordar. Apenas 25% dos eleitores. Ó, expressão de porcentagem acompanhado por uma palavra especificadora. Se eu estou falando de 25%, o que vai acontecer aí? Eu já tenho um valor acima de 2, né? De 2 para cima, que indica plural. Então, não teria aqui nenhuma outra possibilidade de concordância a não ser participarão. Agora, aqui, ó, eu tenho 1,13%. Lia apenas um livro na infância. Repare que toda a ideia trabalhada aqui é singular, ó, um livro e o número 1 antes da vírgula. Menos de 2% realizaram os exames prescritos. Também não há outra possibilidade aqui. Nós, inclusive, temos aqui, ó, 2%. Não tem nenhuma palavra aqui, ó, pessoal, acompanhando 2%. É igual ao caso de 11%. Porém, a partir de 2, numericamente falando, nós já trabalhamos com a ideia de plural. Por isso que é realizado. Qual é o sujeito da forma verbal ler, encontrada na primeira oração do parágrafo? 37% da população. Coloquem, tá, pessoal, sempre as aspas aí, porque vocês estão retirando do texto, ok? A estrutura desse sintagma se assemelha à estrutura do sujeito 70% dos leitores de jornais online?
ou de 11%, explique sua resposta. Claro que ele vai ser semelhante à primeira estrutura. Eu tenho a expressão de porcentagem e tenho uma palavra especificadora acompanhando. No 11% é igual a letra C do 24, eu só tenho a expressão numérica. Então, a estrutura se assemelha à primeira, 70% dos leitores de jornais online, seguida de especificador. Professor, isso aqui tem que aparecer na minha resposta? Claro que tem, porque é exatamente o que diferencia ele do outro. A expressão acompanhada de termos especificadores. B. Por que o verbo que acompanha o sujeito, 37% da população, está no singular? Apresente uma hipótese. Quando eu li o texto, eu disse isso para vocês. Nós temos aqui a expressão numérica e a palavra especificadora. Então, o que eu posso fazer aqui? O verbo está concordando com a palavra especificadora, que é a população. É um substantivo coletivo. Por isso, o meu verbo foi escrito no singular. Então, aqui sim, eu posso trabalhar com essa variação de concordância, ok? Então, vocês vão colocar o núcleo, então, do sujeito é acompanhado de uma palavra especificadora, população, por isso o verbo ficou no singular. Tem que dizer qual é o termo, tá, pessoal? População, para justificar aqui, a presença do verbo no singular. As razões que determinam a concordância verbal com porcentagens são semelhantes às que a determinam com expressões partitivas? Explique sua resposta. Sim, pois é a presença ou não, de um especificador que vai determinar se a concordância estará com a expressão ou com o termo especificador. Então, vamos lá, recapitulando. Na letra B, nós temos a expressão de porcentagem e uma palavra especificadora, que no nosso caso aqui é um substantivo coletivo, está no singular. Automaticamente, o que nós fizemos aqui? O nosso verbo concordou com essa palavra especificadora. É o que acontece lá com as expressões partitivas, ok? Então, no exercício 26, são semelhantes, sim, porque se a expressão numérica tiver um termo especificador, ele pode concordar com esse termo também. Foi o que nós acabamos de ver na letra B. Certo? Exercício 27. Nós temos um gráfico aí com várias informações e dados numéricos aqui. Temos o título, temos as informações que estão sendo analisadas. Pedi para que vocês destacassem essa caixinha de texto aqui. Letra A. Quais as porcentagens expressam quantidades inferiores a 2? Meu Deus do céu, né? 1,7% e 1,1%. Não tinha nem o que pensar aqui, ter nenhuma dúvida. Vocês têm que analisar o que está antes da vírgula. Letra B. Levando em conta a sua resposta ao item anterior, 1,7 e 1,1, responda. Qual ou quais as formas a seguir está ou estão corretas? 1,7 acha que o melhor meio de se manter informados é através do rádio. Ok, porque o nosso verbo aqui está ok, ele concorda com 1. 1,7% acham, está errado. O que vocês vão fazer aqui para mim? Vocês vão fazer uma setinha do acha exatamente em cima do 1. Muitas pessoas falam errado justamente porque, pessoal, levam em consideração esse número aqui, que está após a vírgula, que é o 7, no caso aqui, né? Aí levam o verbo para o plural. 12,7% acha para tudo. Olha o número que está antes da vírgula, é 12. Então, o que vocês teriam que fazer aqui? O verbo teria que estar no plural. Então, nós já vamos fazer a correção aqui, Em cima do acham, vocês vão escrever acha, nessa que está errada. Nessa daqui, em cima do acha, vocês vão escrever acham e vão fazer uma seta para o 12. E o acha que vocês colocaram aqui é a mesma coisa. Uma setinha para o número 1. Porque mais à frente vocês vão fazer exercício de concordância, então vocês vão já trabalhando aí essas identificações.
E é claro que a última está correta, nós acabamos de corrigir a anterior, aí vocês vão fazer uma setinha do acham para o 12. Então, reparem aí que nas expressões de porcentagem, vocês precisam verificar qual o número que está antes da vírgula. Segundo, verificar se tem alguma palavra especificadora depois da expressão de porcentagem, para que vocês possam aí ter essa concordância verbal. Seguindo aí o mesmo raciocínio da expressão partitiva. O que é palavra especificadora ou expressão especificadora? É algo que virá depois da expressão partitiva ou da expressão numérica antes do verbo. Então, vem a expressão partitiva e o termo especificador. Vem a expressão numérica e o termo especificador antes do verbo. Se eu tiver apenas a expressão numérica antes do verbo, aí a concordância é direta com o valor numérico, certo? 2 para cima, trabalha com a ideia de plural, menos do que isso, que é valor 1, como nós acabamos de ver agora, nós teremos então aí a concordância no singular. Estamos aí então fechando, pessoal, essa parte toda de concordância verbal até o momento. Na próxima semana nós estaremos dando continuidade aí a outras situações que envolvem então o nosso sujeito aí como expressões ou termos especificadores. Então, hoje temos a nossa aula, fazendo as atividades até a página 12 sobre concordância verbal.